Ele chegou a São Paulo no início dos anos 70. Nascido na Coreia e filho de pai japonês, Roberto Kim, hoje com 54 anos, cresceu na capital paulista, se formou em engenharia. Mas há 10 anos resolveu largar tudo para se dedicar a uma paixão, as facas japonesas. O encantamento começou na culinária. O dia a dia como chefe fez Kim descobrir que a faca é a alma da cozinha e a fiel escudeira de todo bom cozinheiro. Elas têm a fama de serem as melhores do mundo, por isso Kim se especializou no conhecimento sobre elas e de como afiá-las. No ateliê de Kim, no bairro da Lapa, em São Paulo, as facas são as vedetes da decoração e, principalmente, o modo dele ganhar a vida, a fiação. Ele chega a afiar 10 facas por dia, trabalhando para diversos chefes de restaurantes orientais. Kim começa explicando as formas e funcionalidade das facas japonesas. Nós falamos da ferramenta mais antiga do homem. E essa ferramenta, que é a faca, pessoal, a faca de cozinha, a faca que você vai cozinhar, no Japão tem uma excelência. Qual excelência é essa? Desde os ancestrais, que eles têm um capricho, tem toda uma função faca por faca. O que está na minha mão é o que nós conhecemos de mais moderno, chama-se gyuto, gyu de boi, porque no Japão não tinha costume de comer carne bovina. Isso foi a partir depois da Segunda Guerra Mundial, aproximadamente a Primeira Guerra Mundial deve ter sido nessa época, pela influência dos ocidentais. Lembram a faca chefe e a faca multiuso chefe japonesa gyuto, vocês veem, né? É sonho de qualquer cozinheiro, de qualquer chefe de cozinha. E essa é clássica. Esse acabamento com aço carbono, sempre aço carbono é a preferência das facas japonesas. Outra faca multifuncional. Quando a gente fala multifuncional, pessoal, é a faca chefe que faz tudo na cozinha. Ele vai cortar, ele vai fatiar, ele vai picar. Essa é uma santoku, que o pessoal fala que é 3 virtudes, de cortar, fatiar e de picar. Mas, na verdade, santoku, porque juntou a faca gyuto, que eu acabei de apresentar para vocês, que está nessa ponta, a nakiri, que vem, eu vou apresentar logo em seguida, da usuba, ou nakiri, que é uma versão mais simples, de uso doméstico, não tão profissional como a usuba, que é para fazer fatiar os alimentos e de abrir os pescados. A gente não fala peixe, tá, pessoal? Peixe é quando ele está vivo, é pescado. Quando você vai abrir o pescado, então essa é uma faca multifuncional para essas funções. E aí você precisa de uma sudihiki, uma fatiadora, tá? Que seria essa faca, uma faca estreita, longa, lembra uma espada, né? Os katanás dos samurais. Essa faca aqui, por que ela é desse jeito? Estreita. E o Japão consegue fazer uma lâmina bem afinada, bem fininha. E essa afinação, ele garante que ele deslize no pescado para você fazer o sashimi. Ele é tão delicado, né? O sashimi precisa ser uma lâmina com muita precisão, delicada, não pode ser lâmina robusta e com um fio de corte sensacional que estamos falando novamente da fiação. Tradicionalmente, essa fatiadora, ela é a yanagi. Yanagi significa a folha do chorão, traduzindo aqui para o ocidente. Né? O chorão tem aquelas folhas compridas, estreitas e afinadas. E é isso que lembra, e é daí que vem o nome yanagi. Yanagiba é a lâmina que o pessoal do sushi usa para fazer o sushi, o sashimi. E por que ela é longa, lembrando uma espada? Porque numa passada só você consegue tirar o filé, a peça, num corte limpo, num corte bonito, né? Não pode ficar serrando, porque aí não dá. Por isso que essas facas são dessa forma, tá? Essa é uma yanagiba. Outra faca que o pessoal, então, antes de fazer esses cortes, ele trabalha com uma deba, parece um cutelo.
Esse é o cutelo japonês. Chama-se deba. E tudo em japonês tem significado. De é de ponta. Então é uma faca de ponta mais robusta. Para quê? Para você pegar o pescado, fazer a abertura dele, fazer a limpeza e quebrar os ossos. Por isso que ele é parrudo. É uma deba bocho. Bocho é faca. E essa faca, então, a Santoku, é uma versão mais clássica, mais tradicional. Bunka, porque ela é simplesmente recortada. Lembra quando o imperador, no período Edo, ele falou: chega de guerra, chega de violência e vamos desenvolver. Ele recolheu as espadas. Vocês lembram do filme do Último Samurai? Quem não gosta do Tom Cruise? Querido Tom Cruise fez esse filme e teve que quebrar todas as espadas. Recolheu. Daí, para dar um acabamento, aproveitando a espada, é o recorte, é o bunka. E é clássico. Essa é uma Santoku também, faca multifuncional, que você faz tudo com ele na cozinha. O Ocidente sempre tem facas já integradas do cabo com a lâmina. No Japão, tradicionalmente falando, hoje as coisas mudaram, né? Nós temos a faca aqui. E por que que as facas japonesas têm sempre o cabo de madeira e é dessa forma? E as melhores, vejam bem, é chifre de búfalo, tá? Essa peça aqui não é plástico. São peças resistentes, é uma madeira especial que não prolifera fungos, não prolifera bactérias. A razão disso, uma lâmina, acreditava, ou melhor falando, a kataba tinha a alma do samurai ali na lâmina. Então, eles respeitam demais essa peça. Ela não pode ser descartável. Tem toda uma técnica para cuidar com a afiação, né? Eles não acreditam que ela tem que acabar. Ele vai passando de geração em geração. Por quê? Porque o que pode deteriorar não é o metal, mas sim a madeira. Então, a gente saca dessa forma e você troca somente o cabo com uma facilidade. E a faca das facas japonesas é essa, é a Usuba Bocho. Usuba vem da palavra usui, transparente, é uma faca para vegetais, é por onde começa e deveria ser a primeira faca do cozinheiro. Por quê? É com ela que se pratica a técnica do Katsuramuki. Vocês já viram alguém, principalmente o chefe do sushi, pegar o nabo e tirar aquela fita fininha, dominando a lâmina? Então ele tem que dominar a lâmina, perder o medo, porque é respeitar. Perder o medo não é de qualquer jeito, é respeitar e fazer aquelas tiras fininhas, dominando técnica de corte preciso, entendendo o que é a faca, entendendo o que é o fio de corte. O Usuba, a mãe das facas japonesas. É hora de afiá-las. Kim tem uma coleção de pedras especiais com diferentes granulações para cada tipo de afiação. Essas pedras são sintéticas e podem custar até R$ 3.000. Mas, quando é natural como essa, o preço passa dos 10 mil. Ele mostra como se afia cada modelo de faca japonesa usando vários tipos de pedras diferentes. É como um ritual de paciência e precisão. Existe uma técnica de colocar os dedos sobre a lâmina e esses dedos próximo do fio de corte, porque nós queremos buscar a afiação, e seguro ela com essa mão onde segura o cabo, não faço força. Você vai simplesmente colocar, fazer o ângulo é essa inclinação da geometria do fio de corte, e você vai, então, essa acompanhando, mas essa pressionando e levando sobre a pedra. E começamos pela pedra arato, que é a mais abrasiva, para buscar essa geometria. Você vai fazer assim. Se tiver uma balança, é uma dica, tá? Mais ou menos 2 kg de pressão. Treine 2 kg numa balança, tá? 2 kg de pressão e apenas 200 gramas, ou seja, bem leve para retornar. Tem gente que afia dessa forma, eu não recomendo. Por quê? Porque dessa forma onde você leva e traz sobre a pedra, você está realmente trabalhando o seu fio de corte para estar afiado. E aí, vá movimentando aos poucos até a ponta, tá vendo?
que a minha mão sempre está sobre a pedra e buscando o fio de corte. O momento de eu mudar para o outro lado é quando eu sinto a rebarba. O que é rebarba? O aço ele vai ser desbastado, então afiado, e quando atingir o ápice cortante, ele vai virar. É a rebarba. Quando tem rebarba, é o momento de parar e já pode virar para o outro lado, tá? E do outro lado, então, você traz da mesma forma, levantando um pouquinho aqui, fazendo o ângulo e esfregando sobre a pedra. Percebam que o meu dedo aqui sempre sobre, na direção da pedra, pressionando a lâmina. Para quê? Para você trabalhar a rebarba do outro lado. Feito isso, você vai verificar que a faca está afiada, mas não terminou. Eu comecei no marato e aí prossegue com as outras pedras até a pedra mais fina. E no Japão, tradicionalmente, existe a kataba. Kata significa direção, ba é lâmina. Então é direção de apenas um lado e o outro lado não tem essa geometria cortante, apenas o encontro do fio de corte. E como que nós afiamos? Aqui vai uma verdadeira dica de afiação, uma aula para vocês. Então você vai posicionar a sua faca totalmente apoiada, sem levantar, sem fazer ângulo nenhum, e você vai esfregar, massagear delicadamente sobre essa pedra que não é abrasiva, que aí eu estou fazendo o quê? O encontro das bordas, definindo essa borda. Definiu essa borda, agora sim, você pega a pedra mais áspera, com a pedra mais áspera, que é arato. Então eu comecei com uma shage, conferindo a borda dela. Eu vou fazer a afiação do meu kireha, apenas do meu kireha. E é toda essa face angulada, tá, pessoal? Não é só a pontinha cortante ali. A faca kataba japonesa precisa dessa face ser afiada, porque é o ângulo do fio de corte preciso, né? Então, como é que eu faço? Eu coloco a lâmina, pressiono, então o meu kireha fica apoiado sobre a pedra, e aí eu vou esfregando. E uma coisa curiosa, eu esfrego porque o nome dado a afiador no Japão, ou traduzindo afiador no Japão, é togishi. Afiador no Japão, nós falamos togishi, ou togisa. Togi significa esfregar na pedra. Então é isso aqui que a gente faz, vai esfregando todo o kireha, usando toda a pedra. Não use só um pedacinho, é toda a extensão da pedra, até que nós tivemos o lado uraoshi definido. Então, se eu encontrar a ápice cortante, ele vai fazer a rebarba. Feito a rebarba, está pronta a afiação. É só prosseguir com as pedras nakato, que é a média, e a shage, para fazer o polimento e o acabamento. Eu trabalho aqui, então, passando sobre a pedra para remover a rebarba. Volto aqui nessa pedra mais fina e eu tenho o kireha que foi todo desbastado e vou levantar sutilmente uns 2 milímetros essa borda. E esses 2 milímetros eu vou passar para criar o koba. Ko significa menino, pequeno no Japão. Seria um microfio. E por que o microfio é feito nessa fase? Ele ajuda a remover a rebarba e, por ele ser extremamente afinado e cortante, você vai tirar essa pontinha fina que dá problemas, que pode quebrar, que pode dobrar e comprometer o corte da sua faca. Está dado aqui uma dica profissional do afiador Kim. Hora de mostrar se a afiação está no ponto certo. Kim corta alguns legumes,
cortes precisos usados na decoração dos pratos da culinária japonesa. Trabalho árduo que só um bom chefe e uma excelente faca afiadíssima são capazes de realizar.